Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das promessas mais incríveis da tecnologia atual. As baterias de estado sólido. Sabe, elas são vendidas por aí como a solução mágica para tudo, a tecnologia que vai finalmente dar um fim nos carros a combustão, mas, por trás de todo esse marketing pesado, de todas essas promessas, tem um alerta bem sério vindo de cientistas e especialistas. A gente está olhando para uma revolução ou para um perigo que a gente ainda nem entendeu direito. E olha, a promessa é daquelas difícil de resistir. Imagina só o que essa imagem quer dizer. Um carro elétrico que roda mais de 1.200 quilômetros com uma única carga. Isso não é só melhorar um pouquinho, é virar o jogo completamente. É mais autonomia que muito carro a gasolina por aí. E para fechar com chave de ouro, uma recarga completa em só 10 minutinhos. Seria o fim daquela ansiedade de autonomia, sabe? Aquele medinho de ficar na rua que ainda segura muita gente de comprar um elétrico. É um futuro que parece bom demais para ser verdade. E todo esse otimismo se baseia em três pilares principais. Primeiro, uma densidade de energia muito, mas muito maior. Ou seja, mais energia guardada, ocupando menos espaço e com menos peso. Segundo, uma segurança que, em teoria, seria muito superior, já que não tem mais aquele eletrólito líquido que pode pegar fogo. E terceiro, a recarga super rápida, que mudaria totalmente a nossa rotina. Esses são os pilares que sustentam a ideia de um futuro elétrico perfeito, né? Mas a pergunta que fica é: e se a gente começar a chacoalhar esses pilares? A base é tão sólida quanto o nome da bateria sugere? Ok, para a gente entender essa discussão toda, primeiro a gente precisa dar um zoom na ciência por trás da promessa. O que exatamente, lá no nível das moléculas, faz uma bateria de estado sólido ser tão diferente? Vamos dar uma olhada na tecnologia. A definição parece simples, né? Mas o impacto disso é gigantesco. Pensa assim. O coração de toda a bateria é o eletrólito. É ele que deixa os íons de lítio passearem de um lado para o outro, do polo negativo para o positivo. Nas baterias que a gente usa hoje, esse meio é um líquido, que é inflamável e volátil. A grande sacada das baterias de estado sólido, ou SSBs, é justamente trocar esse líquido todo por uma camada fininha de um material sólido, tipo uma cerâmica especial. E essa imagem aqui mostra direitinho como a ideia é genial. Na esquerda está a bateria normal. Os polos são separados por uma membrana e tudo fica nadando no eletrólito líquido. Já na direita, na de estado sólido, o eletrólito sólido faz um serviço duplo. Ele não só transporta os íons, como ele mesmo já é a barreira física que separa os polos. É essa compactação que abre as portas para mais energia e, em tese, muito mais segurança. E é exatamente aqui que a nossa história dá uma virada. Longe das câmeras, dos anúncios cheios de otimismo, lá nos congressos científicos a conversa é outra. Na World Power Battery Conference de 2025, que é um dos eventos mais importantes do setor no mundo, um grupo de especialistas começou a soar o alarme, questionando na frente de todo mundo essa ideia de segurança absoluta das baterias de estado sólido. Gente, essa citação é uma bomba. Quando os maiores especialistas do mundo, no palco principal do setor, usam a palavra enganoso para descrever a propaganda de segurança, é um sinal de alerta gigante. Isso quer dizer que por trás da promessa existem riscos e problemas que não estão chegando para a gente. Riscos que a gente vai investigar agora, um por um. Pois bem, vamos entrar no olho do furacão. Chegou a hora de desconstruir com dados de laboratório e pesquisa de verdade os grandes mitos sobre a segurança das baterias de estado sólido. Se preparem porque a realidade é bem mais explosiva do que parece. Esse aqui é o principal argumento de venda. Se não tem líquido inflamável, não tem fogo. A lógica parece perfeita, né? Afinal, se a gente tira o combustível da equação, não tem como ter incêndio, certo? Pois é, a eletroquímica de alta energia é um pouquinho mais complicada que isso. A verdade científica é que o risco da tal fuga térmica, ou thermal runaway, continua existindo. Fuga térmica é uma reação em cadeia que se alimenta sozinha, liberando uma quantidade absurda de calor e energia. É a causa raiz dos incêndios em baterias. Uma SSB continua sendo uma caixinha com uma energia gigantesca armazenada. E para piorar, para conseguir aquele desempenho todo, os engenheiros usam materiais super reativos, como cátodos cheios de níquel e ânodos de silício, que já são conhecidos por não serem tão estáveis. Agora, olha bem para esse número, porque ele mostra o perigo mais chocante de todos. Pesquisas descobriram um cenário de falha que é catastrófico. O lítio metálico, que é o material preferido para maximizar a energia, pode, se algo der errado, encostar no material do outro polo. E quando isso acontece, gera uma reação aluminotérmica. Pensa no pavio de um rojão, é o mesmo princípio.
Essa reação pode chegar a picos de 2.500 graus Celsius. E o mais assustador, ela não precisa de oxigênio para acontecer e pode começar mesmo com a bateria zerada. Pessoal, uma pausa rápida. Se essa análise mais a fundo está ajudando a clarear as coisas sobre esse tema tão complexo, por favor, compartilhem o canal e não esqueçam de deixar o like. É essa energia de vocês que nos move para continuar trazendo conteúdo denso e verificado como este. Muito obrigada. Vamos para o segundo pilar da segurança, que, em tese, seria a prova de falhas. A ideia é que o eletrólito sólido, por ser uma barreira dura, física, impediria o crescimento dos dendritos de lítio. Dendritos são tipo umas agulhas de metal microscópicas que crescem dentro da bateria com o tempo e são uma das principais causas de curto-circuito. Só que no mundo real, lá no microscópio, a coisa é diferente. O eletrólito sólido não é uma parede perfeita. Imagina uma parede de tijolos. Ela é sólida, mas tem o rejunte entre eles, né? No eletrólito sólido, esse rejunte são as microfissuras e os limites entre os grãos do material. E os dendritos de lítio são teimosos, eles acham essas falhinhas e usam elas como caminho para crescer, atravessar a barreira e pronto, causam o mesmíssimo curto-circuito que a tecnologia prometia evitar. E isso tudo nos leva a um dilema clássico da engenharia, um verdadeiro cabo de guerra químico. Para conseguir aquela autonomia dos sonhos, os projetistas são obrigados a usar materiais cada vez mais reativos e instáveis. É como preparar um motor de Fórmula 1. Para tirar o máximo de potência, você usa peças super leves e combustível de alta octanagem, mas o preço é uma durabilidade muito menor e um risco muito maior de tudo pelos ares. A busca por mais autonomia acaba brigando diretamente com a busca por mais segurança. Agora, saindo um pouco do laboratório e indo para o mundo dos negócios, o drama só aumenta. Existe um buraco, um abismo, entre o que as montadoras estão prometendo para os investidores e o que os fabricantes de baterias, o pessoal que de fato tem que construir a tecnologia, sabem que é possível. É a briga do marketing contra a física da produção em massa. De um lado, a gente tem as montadoras com o pé no fundo do acelerador. Gigantes como Dongfeng, FAO, SAIC e Chery estão numa corrida maluca, anunciando metas de produção em massa já para o fim de 2026, 2027. Essas datas não estão longe, estão logo ali. A pressão para ser a primeira a lançar um carro com bateria de estado sólido no nome é gigantesca. E do outro lado, vem o balde de água fria da realidade. As empresas que realmente desenvolvem e fabricam as células, como a SV Ulti Energy, dizem que produção em larga escala só vai ser viável depois de 2030. A Changan Automobile joga essa data ainda mais para frente, talvez para 2035. A gente não está falando de um atrasinho, a gente está falando de uma diferença de quase uma década entre a promessa e o que é possível fazer. E se ainda tinha alguma dúvida, essa frase do Dr. Robin Zeng, que é o CEO da KTL, a maior fabricante de baterias do mundo, é o checkmate. O cara, conhecido como o rei das baterias, falou que, depois de 10 anos de pesquisa pesada, a tecnologia ainda tem showstoppers, problemas tão graves que simplesmente impedem a venda. O principal, a durabilidade é péssima, aguentando talvez só uns 10 ciclos de carga. Imagina seu celular morrer para sempre depois de 10 recargas? Vindo do líder mundial do mercado, é uma declaração demolidora. Então, com todos esses problemas na mesa, qual é o futuro de verdade? Aquela história de que as SSBs vão chegar e simplesmente substituir todas as baterias de lítio é, segundo os especialistas, uma fantasia. A realidade, como quase sempre, é muito mais cheia de nuances. O futuro não é preto no branco. O que os especialistas estão dizendo, e que esse gráfico mostra bem, é que o futuro é de coexistência. As baterias de estado sólido, por serem caríssimas e focadas em desempenho extremo, devem achar seu lugar em nichos de luxo, supercarros elétricos, talvez até a aviação. Enquanto isso, as baterias de íon-lítio com líquido, que não param de melhorar e ficar mais baratas, vão continuar sendo a base do mercado de massa dos carros elétricos que a gente vê na rua. Então, para a gente amarrar tudo e sair daqui com as ideias claras. Primeiro, segurança não é um botão de liga-desliga. As SSBs resolvem alguns riscos, mas criam outros, talvez até piores. Segundo, a gente tem que olhar para essas datas de lançamento com muita desconfiança. A distância entre o marketing das montadoras e a realidade da engenharia é enorme. E terceiro, o futuro é um ecossistema de baterias, onde tecnologias diferentes vão servir para carros e necessidades diferentes.
E agora a pergunta vai para quem está nos assistindo. Depois de ver as promessas e os dados da ciência, o que parece mais provável para você? Que esses desafios de segurança e durabilidade vão ser resolvidos logo e as SSBs são sim a revolução que a gente espera? Ou será que a gente está no meio de um ciclo de hype perigoso, com riscos sérios sendo jogados para debaixo do tapete? Deixe a sua opinião fundamentada aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa.